1h, 25 minutos, hora certa, em nome de Jornal O Dia, que está com uma ótima promoção para assinatura anual. Assine o Jornal O Dia e ganhe um voucher de R$ 150 para desfrutar a gastronomia que só o restaurante Maná Prime tem. Faça a sua assinatura hoje mesmo pelo telefone 2106-9927. E a notícia nos cortes de orçamentos das universidades e institutos federais continua repercutindo aqui no estado. Nesta segunda-feira, foram os professores, alunos e servidores do IFP, o Instituto Federal de Educação Técnica do Piauí, que promoveram um ato em defesa da instituição. Lalisca Setúbal e Marcelo Cavalcante acompanharam o Abraço ao IFP. Confira como foi. O abraço é uma das formas de demonstrar amor. E foi assim que os alunos e professores do Instituto Federal começaram a manifestação nacional contra os cortes da educação. Não é justo a gente estudar e tem que fazer um teste para poder estar aqui. Não é justo simplesmente o presidente vir retirar verbas que é exatamente para o estudo. Na campanha dele disse que não era para o estudo, tem que ficar pro estudo. Não simplesmente ele tirar, a gente tem que lutar pelo nosso IF. Para lutar pelos nossos direitos, né? Porque a gente sabe que essa verba seria de suma importância para a nossa educação. O Instituto Federal do Piauí recebe R$ 68 milhões por ano. Com um corte de 38%, esse valor diminui R$ 18 milhões e meio. Sem esse dinheiro, os principais serviços dos 20 campi aqui do estado vão ser cortados. O recurso, desde 2013, que ele vem decaindo ano a ano. No passado a gente fez alguns ajustes, que foi naquele tempo a demissão de terceirizados. De lá para cá, esse recurso ele já está todo ele computadorizado, computado para os contratos. Não há de investimento, não é recurso para construção, para laboratório. É para pagar despesas que já estão contratadas. No Piauí também vão ser cortados parte dos investimentos nas outras universidades, federal e estadual. O corte atinge toda a educação pública, né? Da educação infantil à creche. E a nossa central está na mobilização contra esses cortes, inclusive fazendo chamado para o dia 15 de maio agora, que é quarta-feira, que é uma greve nacional da educação denunciando os cortes e também a reforma da Previdência, porque atinge duramente os professores, os trabalhadores da educação. Além dos cortes na educação, a reforma da Previdência também entrou em pauta na manifestação. O que as centrais sindicais acreditam é que o povo na rua pode fazer a diferença na votação do Senado Federal para essas mudanças. Só o povo na rua questionando isso é que o governo vai ter, não é, a coragem, não é isso, de reverter esse corte. É preciso que esse governo diga para que ele veio, não é isso? Se é para destruir os direitos sociais ou é para garantir. Se ele quer destruir, ele vai ter que passar por cima da gente. A gente vai estar na rua fazendo essa cobrança, né, pela manutenção da educação pública de qualidade. Lembrando apenas você de casa que no próximo dia 15 de maio nós teremos uma manifestação com paralisação dos serviços da Universidade Federal do Piauí. E para comentar este assunto abordado nesta reportagem, também para falar sobre outros assuntos, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o senador pelo MDB do Piauí, Marcelo Castro, com ele que nós conversamos a partir de agora. Senador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívia. É um prazer estar aqui no seu programa. Coisa boa. Quero começar lhe perguntando, na realidade, quero que o senhor fizesse um comentário acerca desta matéria. Mais um manifesto contra o anúncio de cortes contra os institutos federais e universidades. Bom, sem nenhuma dúvida é um corte que pegou todo mundo de surpresa e houve uma grande reação, né, do Congresso Nacional, da imprensa, né, da mídia de uma maneira geral e sobretudo dos professores das universidades e os reitores. Mas o governo está justificando que em realidade não foi um corte, foi apenas um contingenciamento dada a queda das receitas que o governo está tendo, mas que, mais na frente, esse contingenciamento seria desfeito. Então vamos aguardar para ver com quem está a razão. Se foi realmente só um contingenciamento, não há muito o que fazer, é aguardar. Se depois esse contingenciamento for descontingenciado, então está tudo bem e o orçamento será executado. Senador, quero começar agora conversando com o senhor, porque na realidade nós tivemos a informação que lá em Brasília o senhor teve um encontro com o ministro da Infraestrutura, defendendo como prioridade o fim, a conclusão das duplicações da BR-343-316. O que é que o senhor tem de novidade para a gente acerca deste assunto? Bom, esse é um assunto que vem incomodando muito a bancada federal do Piauí. Os políticos do Piauí de uma maneira geral. Por quê? Sempre dizem para a gente, jogam na cara da gente, que todas as capitais do Nordeste têm as suas BRs duplicadas.
menos Teresina. E isso é um sinal de desprestígio da bancada federal do Piauí, os 10 deputados federais e os 3 senadores, porque não tiveram ainda força para duplicar as BRs. Sim. Então nós fizemos um pacto lá em Brasília, os 3 senadores, eu, o Elmano e o Ciro. E aí nós resolvemos chamar para nós a responsabilidade da duplicação das BRs. A 316, que vai para o sul até Demerval Lobão, e a 343, que vai para o norte, mas duplicar até Altos. Sim. Então, para isso, nós tomamos várias providências e culminou agora essa semana com uma audiência com o ministro da Infraestrutura, que, diga-se de passagem, é considerado hoje o melhor ou um dos melhores ministros do governo Bolsonaro. E ele, evidentemente, concordou com o nosso pleito e vai implementar as medidas necessárias para que a gente possa fazer a duplicação da BR-316 até Demerval Lobão, já começando deste ano para o próximo, e a de Altos, que está um pouco atrasada na questão do projeto, porque na BR-316 nós já temos o anteprojeto feito aqui pelo DENIT aqui do Piauí, e a 343 que vai para Altos, o DENIT de Brasília avocou para si a responsabilidade de fazer o projeto, porque lá eles têm condições de fazer de maneira mais célere. Então esse projeto estará pronto deste ano para o próximo, e nós já vamos colocar recursos esse ano, tanto para a BR-316 como para a 343. Então nós acreditamos que as coisas correndo como estão sendo esperadas, já no próximo ano nós estaremos dando continuidade à duplicação da BR, tanto no sentido sul quanto no sentido norte. E isso é uma coisa extraordinária, né? Um feito muito grande se nós conseguirmos, como estamos certos de que vamos conseguir, porque quem viaja para o interior, sobretudo no final de semana estendido, sabe o quanto é tormentoso chegar aqui em Teresina com filas quilométricas. Né, senador? É verdade. E é uma necessidade imperiosa, nós não podemos mais protelar isso daí. E o ministro compreendeu perfeitamente que não pode haver essa discriminação com o Piauí e se comprometeu em ajudar. Também, uma notícia importante que eu queria passar para a opinião pública, e tem muita gente do sul do estado que pode ouvir a gente, é o alargamento da BR-135. A BR-135 é essa BR que vai de Eliseu Martins a Corrente, passando por Cristino Castro, Bom Jesus e Giboés. E essa BR foi feita pelo governo Alberto Silva, ainda no início da década de 70. E foi feita como uma estrada vicinal, apenas com 6 metros de pista de rolamento. Naquele tempo nem carreta tinha. E aí, com a produção que o Piauí está tendo, tão grande no Cerrado, produção de grãos, que, aliás, aproveito aqui para dizer que este ano nós estamos batendo todos os recordes. Coisa boa. Vamos produzir mais de 4,5 milhões de toneladas de grãos, 2,5 milhões toneladas de soja, 1,7 milhão de milho e o resto de feijão, arroz e algodão. Então, para dar escoamento a essa safra, e o trânsito que tem hoje do sul para o norte e para o nordeste, essa estrada virou uma coisa incrível. Estava tendo acidente todo dia, já era apelidada até de rodovia da morte. Então, o trabalho que a bancada federal fez, nós conseguimos, já está praticamente concluído, de Eliseu Martins a Bom Jesus, que era o trecho principal, que era o pior trecho que tinha. E agora, com esse compromisso do ministro da Infraestrutura, nós vamos conseguir recursos para continuar de Bom Jesus para frente. Então, é outro feito grande, assim, quer dizer, outra conquista grande que nós lutamos por isso daí. E dia 7 de junho, o ministro estará aqui no Piauí, que vai conosco a Santa Filomena, para dar ordem de serviço para fazer a ponte tão pleiteada, tão buscada, tão comentada, não é, sobre o Rio Parnaíba em Santa Filomena, unindo o Piauí e o Maranhão, Santa Filomena e Alto Parnaíba. Porque Santa Filomena é hoje o 4º maior produtor de grãos do estado, todo esse escoamento é feito pelo Maranhão e não tem ponte, tem que passar em barcaça lá, que é uma coisa muito complicada. Certo, também quero começar perguntando para o senhor também, ainda falando sobre infraestrutura, como é que está a questão das obras da barragem de Algodões? O senhor também tem defendido a conclusão, não é isso? Exatamente. O governador Wellington Dias, em conversa comigo,
me pediu para eu tomar frente dessa questão tão importante para o estado do Piauí. Então, eu marquei uma audiência com o ministro Gustavo Canuto e levei a ele 2 pleitos básicos fundamentais para o estado do Piauí. Primeiro, a barragem de Algodões, que é uma barragem que rompeu há 10 anos atrás. Teve, inclusive, mortes, toda aquela comoção, né, senador? Uma comoção muito grande. E de lá para cá, essa barragem nunca foi reconstruída. A burocracia do Brasil, falta de recursos, muitas dificuldades. Mas eu fui levar o ministro, mostrar para ele que toda a burocracia foi vencida, tudo está no ponto, não há mais nenhum óbice, nenhuma dificuldade, só falta agora recurso para fazer a restauração, a recuperação dessa barragem, que é importantíssima para toda aquela região de Cocal lá e do norte do estado. E o ministro ficou muito sensibilizado e nós fizemos um pacto. Ele vai lutar no executivo, eu vou lutar no legislativo como presidente da Comissão Mista de Orçamento para a gente conseguir recursos para poder restaurar essa obra tão importante. E o segundo pedido que eu fiz a ele são umas casas que foram feito o contrato já no final do ano, aqui com o município de Zé de Freitas, né, com o nosso prefeito Roger lá, para a construção de 700 casas, muito importante isso aí, do programa Minha Casa Minha Vida. Como o ministro disse que agora estão sem recursos, eu pedi a ele para pelo menos começar com 100 unidades, para exatamente tirar aquelas pessoas que ficam na área de risco, Sim. que ficam a jusante da barragem de Bizeus, que você sabe que teve problema lá que quase rompe. Se não tivesse alargado lá o sangradouro rapidamente, a barragem poderia ter rompido, né? E evidentemente que teria causado um grande estrago. Tragédia. Então nós queremos tirar essas pessoas que estão na área de risco e essas 100 casas iniciais seriam exatamente para atender essa população. Outro pleito também que o ministro ficou muito sensível. Então, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. E a outra notícia boa que eu quero aproveitar aqui o seu programa para dar é o programa de Luz para Todos, que no início andou muito bem, depois Já paralisou caiu. E ninguém fala mais em Luz para Todos. Só que no Piauí não está concluído. Ainda faltam 25 mil ligações para concluir. Então, amanhã, a ANEEL está se reunindo para tomar essa deliberação. Vão alocar 500 milhões de reais da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, para fazer essas 25 mil ligações aqui no Piauí, em 4 anos. Então, nós vamos fazer aproximadamente 6 mil ligações por ano em 4 anos, antes tarde do que nunca. Nós estaremos com a energia elétrica universalizada no nosso estado. Senador, à frente da Comissão Mista de Orçamento, qual o principal desafio que o senhor avalia na atualidade? Bom, eu quero fazer um trabalho à frente da Comissão Mista de Orçamento para que a gente possa ter um orçamento o mais realista possível. Que o orçamento reflita realmente a nossa realidade. Nós estamos encontrando muita dificuldade porque o Brasil está vivendo talvez o maior problema financeiro de toda a sua história. Nós nunca tivemos uma recessão tão longa, tão profunda, não é, tão demorada quanto nós estamos tendo agora. E, evidentemente, que está faltando recursos para todos os lados. Os governos estaduais, os governos municipais e o governo federal também. Então, nós temos que ter a compreensão que estamos vivendo um momento de dificuldades, vamos ter que ter o senso de realidade para fazer um orçamento bem enxuto, muito adequado ao momento que nós estamos vivendo. E, paralelamente a isso, né, se está fazendo também a reforma da Previdência, que entendem todos os estudiosos do assunto que o país não pode ficar com a situação fiscal em que se encontra. Então, qualquer família, qualquer pessoa, qualquer empresa tem que ter um equilíbrio fiscal, ou seja, você não pode ficar gastando mais do que o que arrecada. E só a Previdência do Brasil está deixando um rombo nas nossas contas de 300 bilhões de reais. Você imagine se nós não tivéssemos déficit da Previdência, o Brasil estaria dispondo hoje de 300 bilhões para investimento, que seria uma coisa fantástica. Mas isso não se resolve de par com passe de mágica. Então nós temos que fazer a reforma para, gradativamente, a gente recuperar esse equilíbrio fiscal e o país voltar a crescer, as pessoas acreditarem na nossa economia, no nosso projeto e poder investir
para gerar os empregos, porque nós estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, é um dos dramas grandes que uma família vive, o desemprego. É o desemprego. A pessoa está desempregada, tem a família, tem o aluguel para pagar, tem a conta de energia, tem o filho na escola. Então, isso é um drama muito grande e a gente tem que ter essa preocupação. Senador, voltando um pouquinho nossos olhos para a política local, o MDB ficou satisfeito com os secretariados, as secretarias que levou durante essa primeira divisão, do primeiro escalão, do governador Wellington Dias? Deixa eu lhe dizer. Primeiro, é que a gente reconhece o esforço do governador Wellington Dias. Então, se a gente se colocar no lugar dele, não foi uma tarefa fácil. Sim. Por quê? Porque ele tem uma ampla base que foi com ele para a eleição. São muitos partidos coligados. Aí chega a hora da composição. Como é que se faz uma composição política, né, para o preenchimento dos cargos? É a experiência das pessoas, a capacidade técnica, a capacidade da honestidade, né, que não tenha nada pese sobre a conduta dessa pessoa, e politicamente, porque aqueles que ganham a eleição é que o povo deu a delegação para governar. Sim. Aí, num português aqui bem simples, digamos assim, são muitos partidos para pouco governo. Então, não tem como dizer assim que os partidos estão satisfeitos. Plenamente satisfeitos, né? Exatamente. Mas diante da dificuldade que é de todos os partidos, nós compreendemos que o governo fez um esforço máximo para contemplar todos. E na parte do PMDB, nós não temos queixas, não temos reclamações. Até às vezes eu brinco e digo, o PMDB é acostumado com pouco, então o PMDB está satisfeito. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e volte sempre, tá bom? Agradeço e estamos sempre à disposição para poder prestar as informações que a nossa sociedade precisa e merece. Boa tarde para o senhor. Igualmente. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2019 e você confere a partir de agora o nosso Giro do Dia. Policiais da Companhia e Policiamento Turístico do Litoral Piauiense localizaram no último sábado uma arma, um televisor de 32 polegadas e um drone, dentre outros objetos, enterrados na praia de Macapá, cidade de Luiz Correia. A suspeita é de que os produtos tenham sido furtados e escondidos para ser recuperados em outro momento. A polícia realizou diligências na região, mas não encontrou nem os criminosos, nem os proprietários dos objetos localizados. A Justiça da França autorizou o Brasil a repatriar 45 fósseis de dinossauros e de outros animais que estavam à venda na internet e foram exportados de maneira ilegal. De acordo com o Ministério Público Federal, o processo relacionado a um fóssil ainda aguarda conclusão. Juntos, os 46 fósseis estão avaliados em quase 600 mil euros, cerca de 2,5 milhões de reais. O cálculo leva em conta a raridade, interesse científico e qualidade de preservação. Devem ser devolvidos ao Brasil fósseis de pterossauros, tartarugas marinhas, aracnídeos, peixes, répteis, insetos e plantas. O final de semana foi violento na capital e interior do Piauí. Em menos de 24 horas, foram registrados 5 homicídios, sendo 4 na zona leste e sul de Teresina, e o 5º no município de Cocal dos Alves. As investigações das mortes na capital ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e as do interior seguem a investigação nas delegacias responsáveis. O Piauí tem investido na modalidade de PPPs, parcerias público-privadas, para desenvolver o Estado. Para saber mais sobre quais os projetos do governo nesta área, nós conversamos com a superintendente das PPPs, Viviane Moura. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Quero começar lhe perguntando sobre como que a senhora avalia a apresentação dessas nossas PPPs para os parceiros internacionais. Uma rodada de conversas, né, que foi feita entre o governador do Estado, Wellington Dias, e também os empresários que tinham esse interesse. Boa tarde. Boa tarde. Bom, há 15 dias atrás, o governador recebeu aqui no estado a diretora sênior do IFC. O IFC, na verdade, é um braço operacional do Banco Mundial.
A função do IFC é fazer com que projetos de PPPs, eles estruturam, eles ajudam na parte de modelagem técnica e ajudam na modelagem econômico-financeira. É fazer com que esses projetos deem certo. Eles têm vasta experiência no Brasil, já trabalham, e por ser um braço operacional do Banco Mundial, portanto atuando no mundo todo, nos principais países, principalmente países que hoje têm condição de alavancar recursos com fundos de investimento para melhorar os projetos de PPPs em países que precisam desses recursos, é estratégico para nós trazer esse grupo para perto do Estado. E assim, eles trabalham com uma seleção, eles são mais seletivos com relação à escolha dos projetos e programas que eles atuam. Então, a gente teve em São Paulo, eu tive junto com o governador fez a apresentação do programa para o presidente do IFC no Brasil, ele se interessou pela carteira, pediu que a diretora sênior viesse, e agora a gente está na parte das tratativas para escolher o projeto que eles vão ajudar a modelar. Coisa boa. Em julho nós teremos uma novidade que no caso será a assinatura da PPP da Transcerrado, não é isso? O que tem de concreto? Na verdade, a Transcerrados encerra os estudos em julho e a gente começa o processo licitatório. Tem uma fasezinha burocrática que é passar por PGE, essa análise mais detida por alguns órgãos de controle do Estado, e depois a gente começa o processo licitatório. Mas é um processo que já está em fase de conclusão de estudos. Era a etapa mais difícil para nós, era fazer a atualização, principalmente do estudo de demanda e de tráfego. A gente concluiu agora essa semana, e esse cronograma vai dar certo. Em agosto a gente começa o processo licitatório, com prazo para trabalhar a assinatura do contrato ainda esse ano, no mais tardar até novembro. Olhando para o exato momento, as PPPs que já são realidade aqui em nosso estado, a avaliação é positiva? Extremamente positiva. Nós estamos falando de projetos que mudaram significativamente a forma de prestação de serviço, que melhoraram a infraestrutura, né, a base mesmo da estrutura física de onde esses projetos estão instalados. São projetos que conseguem hoje atender a população de uma forma muito mais rápida e de forma eficiente, com mais qualidade. E esses projetos vêm dando resultado, inclusive no que diz respeito à economia para o próprio Estado. Os projetos de PPPs hoje, falando especificamente da rodoviária e da SEASA, eles já representam quase 12 milhões de economia para os cofres públicos, ou seja, o Estado deixou de gastar 12 milhões para manter esses equipamentos funcionando. Hoje quem faz essa gestão é o setor privado. Além da Transcerrados, quais são as próximas instituições aqui do estado do Piauí que podem participar de uma PPP? Bom, a gente tem 3 projetos já engatilhados para trabalhar agora o processo licitatório. É o Piauí Center Modas, o pavilhão de feiras e eventos, já está pronto. A gente deve lançar já agora, no início do mês de junho, consulta e audiência pública, fases do processo licitatório. O Centro de Convenções também é um processo que já está pronto, a gente também licita nesse primeiro semestre ainda. O Hospital Infanto Juvenil e as 8 mini-usinas de energia solar fotovoltaica. Coisa boa, muito obrigado pelas informações, superintendente. Boa tarde para a senhora e volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Ok, boa tarde mais uma vez. Você está no canal 23.1, a sua Dia TV. A seguir, tem AZ no rádio ao vivo. E mais, está na rede. Altos é goleado pelo Atlético Cearense e perde liderança do grupo na Série D do Brasileiro. A gente volta já.